Débora, oi, boa tarde a todos, tudo bem? Então vamos dar início aí à nossa primeira atividade do primeiro simpósio de integridade acadêmica, né? A composição da mesa foi iniciada hoje às 11 horas e agora vamos começar com chave de ouro aí para discutir um pouco sobre ética e comportamento. E nada melhor, né? Não tem como falar de integridade sem tocar nesses pontos. Então, iremos ver a seguir que a integridade acadêmica é um problema amplo, que vai muito além de escolhas pessoais. Então, dito isso, damos início à mesa redonda, a influência do ambiente no comportamento ético do estudante. Para compor as nossas falas e aumentar um pouco aqui sobre o nosso conhecimento sobre o assunto, eu convido para compor a mesa virtual a professora doutora Orlene Veloso Dias, que possui graduação em enfermagem pela Universidade Federal de Minas Gerais. Ela tem mestrado em ciências pela Universidade Federal de São Paulo e doutorado em ciências pela Universidade Federal de São Paulo também. Atualmente é professora da Universidade Estadual de Montes Claros, no Departamento de Enfermagem, no Centro de Educação Profissional e Tecnológica e mestrado profissional em Cuidado Primário em Saúde. Colaboradora também do Conselho Federal de Enfermagem, como membro da Comissão de Educação do Fórum dos Conselhos Federais da Área da Saúde. Tem experiência nos seguintes temas: enfermagem, saúde coletiva, bioética e ética profissional. Seja bem-vindo, Orlene. Te cansei até de ler o seu currículo Lattes aqui. E olha que é só o resumo, né? Convido também para participar a professora Daniela Patrícia de Oliveira Porto, que possui graduação em Direito pela Universidade Estadual de Montes Claros e graduação em História pela mesma instituição, pela Unimontes também. Ela é pós-graduada em Análise da Criminalidade e Violência pela Universidade Estadual de Montes Claros, em 2011. Ela é pós-graduada em Direito Processual Tributário e atualmente é graduanda em Medicina pelas Faculdades Integradas Pitágoras. Muito obrigado pela presença de vocês, a presença aqui dos alunos da Urlene, de todos que estão online aqui para apreciar nosso debate. E eu já inicio o debate querendo saber um pouco das suas experiências pessoais. Aí não vou direcionar a pergunta, cada um pode escolher aí no seu tempo para responder. Então, vocês são professoras universitárias e possuem grande vivência acadêmica. Qual foi o contato com a fraude acadêmica neste tempo, enquanto professora? Boa tarde a todos e todas. Boa tarde, Rafael. Obrigada aí pela apresentação. Boa tarde, Daniela, a professora Daniela, que compõe essa mesa redonda juntamente comigo. E, de forma especial, também eu quero cumprimentar os alunos e professores que estão participando do primeiro simpósio de integridade acadêmica, com um tema tão importante, e hoje, que é o Dia Internacional de Combate à Fraude, discutir sobre a influência do ambiente no comportamento ético do estudante é essencial. E principalmente aí, os estudantes do primeiro período do curso de graduação em enfermagem da Unimontes, ter já o contato com esse tema favorece para que nós possamos manter a integridade acadêmica em todo o seu percurso, porque espaços como esse nos trazem aí para reflexões e comportamentos éticos de forma que possamos contribuir para a sociedade. Então, assim, a pergunta, eu, assim, diretamente aqui na minha vivência dentro da universidade, eu nunca tive, assim, com relação a fraudes, né, e má condutas éticas de comportamento de professores, mas eu já vi na mídia, e talvez algumas pessoas aqui já tenham escutado, teve uma professora de uma universidade pública, que inclusive ela ocupava um cargo de destaque na universidade, e houve a denúncia de plágio, que a tese dela de doutorado era um plágio. E ela respondeu um processo e chegou à conclusão, na instituição onde ela tinha feito o doutorado, que ela iria perder o título de doutora. E como consequência, na instituição onde que ela atuava, ela respondeu um processo administrativo, perdeu o cargo dela de pró-reitora, perdeu como ela perdeu o título de doutor,
ela também perdeu, né, o seu cargo de professora doutora e ela voltou para o cargo de professora mestre. Então, assim, como foi caracterizado a má conduta, né, por parte dela, ela foi penalizada de forma exemplar. E por quê? Porque também a má conduta dela não influencia só a identidade dela. Também ela fere, de certa forma, todos os cientistas, todos os pesquisadores, independente, né, de qual instituição, principalmente a instituição na qual ela estava inserida, que foi noticiada em redes nacional, então, né, de certa forma, fica uma mancha, né, por mais que a instituição tenha tomado medidas, né, mas isso fica registrado, né, na história daquela instituição. Então, é muito importante, e além disso, vai gerar uma desconfiança da sociedade com relação à produção do conhecimento científico. Então, quando a plataforma digital Alvo, juntamente, né, com as instituições, a Unimontes e o Instituto Federal, vem propor um simpósio de integridade acadêmica, é essencial que nós possamos alertar que a integridade acadêmica ela só vai acontecer se nós, agentes de produção do conhecimento, tivermos atitudes que, de fato, desenvolvam posturas éticas. Do contrário, nós não estamos falando, né, assim, que o reitor da universidade, nós estamos falando do estudante de graduação, do professor gerando conhecimento. Então, né, assim, todos nós, né, do reitor até o servidor, né, seja qual o nível que ele esteja, todos nós temos que ter essas posturas éticas, independente de qual seja a nossa posição. E aí eu vou passar a bola aí para a professora Daniela, para que possa... Boa tarde a todos, é um prazer conhecê-los, mesmo que de forma remota. Assim como a professora Orlene, eu fico muito satisfeita quando vocês abrem as câmeras para a gente ver os rostinhos mesmo. Eu acho fundamental essas matérias, não é à toa essas matérias de base, essas matérias de cunho, de formação de conduta, iniciem nos períodos iniciais, justamente para a gente tentar construir no acadêmico esse perfil de conduta, né, de reflexão sobre as normas e adequação da sua conduta frente ao que acha que é correto. Referente à pergunta, antes de eu migrar para a área da saúde, né, migrar para a medicina, eu dei aula no curso de Direito e a gente observava, a gente não pode ter certeza, né, professora Orlene, mas assim, via de regra, você percebia que algum plágio acontecia, principalmente nos trabalhos finais de TCC, né? E, por vezes, o acadêmico, ele pensa que aquilo é algo que é mínimo ou que não tem a necessária importância, e se esquece que aquilo ali está sujeito a uma série de punições, não só de cunho acadêmico, administrativo, mas está tipificado no Código Penal, aquilo ali tem um material intelectual, né? O autor que produziu aquilo, ele gastou tempo, ele demandou. Vocês estão passando agora pela graduação, estão vendo que não é fácil estudar, não é fácil ler, não é fácil produzir, demanda um trabalho. Então, a gente tem que ter respeito por essas questões. A par dessa questão do plágio, o que a gente tem observado, às vezes nem tão próximo da gente, mas na mídia, principalmente, são posturas, todos aqui são do curso de enfermagem? Sim, né? Vocês vão ser linha de frente, vão estar lá com o paciente, no máximo da fragilidade que o paciente pode estar, né? Vai estar entregue ali
ao enfermeiro. Então, o enfermeiro, ele é assim, eu falo que é o suprassumo do atendimento. Se a postura dele não for ética, tudo tende a ser ruim naquele atendimento. Então, essa construção ética tem que ser pensada desde a formação de vocês. Né? Não menosprezem nenhuma conduta, reflitam sobre isso. O aluno, eu digo isso porque eu já fui aluno das ciências humanas, depois das ciências sociais lá no direito, e agora estou terminando a medicina das ciências biológicas. E o pessoal da ciência biológica tende a achar que matérias de cunho mais filosófico podem ficar no segundo plano. E é ela que te forma, ela que te dá a base para todo o sustentáculo, né? Ela que é o sustentáculo para a pessoa que você vai ser na conduta profissional. Né? Então, assim, hoje nós estamos falando aqui de aluno e professor, mas daqui a um dia nós vamos ser colegas. Né? E a conduta ética que vocês têm durante a formação certamente vai ser lembrada lá pós-graduação, né? Quando encontrarmos nos ambulatórios, nos hospitais da vida. Então, mantenham essa caminhada, né? Graças a Deus, eu tal qual a professora Orlene, a gente mais passa a saber do que realmente vislumbra assim, alguma coisa que seja de cunho antiético, e tomara que permaneça dessa forma, né? Que as ações antiéticas sejam as mínimas possíveis e que a gente possa identificar. E uma vez identificado, que possa ser punida para servir até de forma exemplar na condução dos demais, para que gere uma reflexão sobre a necessidade. Né? É a teoria da janela quebrada. Né? Se você pensa assim, não, é só uma janela, e daqui a pouco uma pessoa acha que a janela está quebrada, que pode entrar, né? A banalização do mal, ela não pode existir. Então, essa necessidade de manter mesmo essa conduta ética. Ótimo. E indo para o campo assim, dos estudantes, infelizmente, nós já tivemos, sim, dentro da universidade, casos de plágio. E aí foi resolvido no âmbito do curso. O estudante, a orientadora, ela né, assim, ela teve todo o cuidado de mostrar para o estudante que havia plágio. Só que ele, né, continuava falando que não era plágio, que não era plágio. E mesmo assim, né, ela se viu assim, limitada por causa da insistência dele de dizer que não tinha plágio. Então, ela, né, chamou um grupo de professores, né, então foi montada uma banca, e essa banca, né, para que não ficasse nada personalizado na professora, na orientadora, essa banca confirmou o plágio. E diante do plágio, então o aluno foi reprovado. Então, assim, ele teve o TCC reprovado. Só que ele insistia em dizer que não tinha plágio. E aí, isso foi levado para o colegiado do curso, e no colegiado foi explicado para ele que se ele insistisse em dizer que não tinha plágio, que isso seria tratado como um processo administrativo. E aí, né, ele teria que ele teria, né, assim, a penalidade que ele teria, ele já tinha recebido, que foi ser reprovado. Então, assim, né, o que ele ia ganhar, né, levando isso adiante? Aí ele, né, assim, refletiu, foi dado um prazo para ele refletiu, e ele voltou ao colegiado e pediu oficialmente desculpas, reconheceu o plágio e, né, repetiu a disciplina, no caso de trabalho de conclusão de curso, inclusive o trabalho dele está, depois que ele refez, retirando os plágios, né, e colocando as devidas referências e citações, o trabalho dele foi publicado numa revista A1. Olha para vocês verem. Né? Então, era um aluno muito inteligente, mas que ele estava com uma má conduta, e ainda tentando provar que não tinha plágio. E foi confirmado pela orientadora, que foi muito zelosa,
mas como ele não estava, né, eles não estavam tendo um consenso, foi levado a uma banca, então o caso foi tratado assim de forma muito delicada e também teve um cuidado assim da não exposição do estudante, mas que levou, porque se tivesse um processo administrativo, o estudante iria ficar exposto, porque o processo administrativo é dado publicidade. Então, nós, né, tivemos aquele cuidado que ele pudesse fazer uma reflexão, porque nós não somos perfeitos, né? No caso, eu estou falando do outro, mas, né, quem sabe eu também, né, às vezes posso, né, com certeza eu também, né, cometo erros. Então, assim, é importante perceber que nós não somos perfeitos, mas nós somos perfectíveis. Então, nós temos que usar desses espaços, e a universidade é um espaço de aprimoramento ético, para que nós possamos ter a integridade, não só acadêmica, mas a integridade humana, porque isso perpassa, né, pela a nossa humanidade. Então, nós queremos ser belos e bons, né? A ética, né, que trazida aí pelos filósofos, né, por Aristóteles, né, a ética da vida na polis, na política, do bem viver, do bem conviver, né, da harmonia, passa então por essa capacidade de estabelecer sociabilidade, né, querendo, sem querer a destruição do outro. Então, se eu me aproprio do conhecimento científico, dizendo que é meu e ele não é meu, né, eu estou destruindo o outro, porque ele teve um trabalho para construir aquele trabalho. E aí eu falo que ele é meu, então eu estou, né, não estou sendo ético, né, estou querendo impor, né, uma verdade que é uma mentira. Então, não posso fazer isso. E o ambiente acadêmico é um ambiente que as nossas produções, os nossos atos vão refletir na sociedade. Então, assim, a Débora, hoje na abertura mesmo, ela comentou um caso, né, de um profissional da área de saúde que gerou uns dados e publicou, né, como sendo verdade, e eles eram dados maquiados, né, vamos dizer assim, fabricação de dados científicos, porque ele queria ter nota, né, ele queria ser reconhecido no meio científico, mas os dados não eram verdades. E por muito tempo, a indústria farmacêutica baseou nos dados dele para gerar medicamentos para uma doença. E isso gerou muitas mortes e muitas consequências negativas, né, para os pacientes que estavam usando aquele medicamento. E isso, infelizmente, né, não é casos do século passado. Nós agora estamos vendo novamente acontecer, né, agora na plena pandemia, né, diante de tantas mortes, e mesmo assim, pessoas, né, nós estamos vendo aí sendo investigado casos, né, de medicamentos que se diziam, né, que tem viabilidade de tratamentos e tendo essa repercussão toda. Então, nós da universidade, né, os cientistas, tem que pensar que mais do que ganhar um prêmio, né, por uma pesquisa, nós vamos ter impacto social, nós vamos ter impacto na vida das pessoas. Então, o que eu digo, não só como, no caso aí de pesquisadores, mas até enquanto profissionais, muitas vezes são levados como verdade. Então, vocês que são estudantes do primeiro período de enfermagem, quando vocês falarem algo sobre saúde, as pessoas vão prestar muita atenção, porque vão falar, o Samuel faz enfermagem lá na Unimontes, e eles vão te pedir opiniões. Então, você vai ter que dar opiniões, Samuel, baseado nas melhores evidências científicas, para que, de fato, né, traga impacto positivo na vida daquelas pessoas. E não no que eu acho, não no que eu vi no Fantástico. Nós agora, né, somos referências. Então, vocês têm que ocupar este espaço de uma forma plena. Né, nós temos um filósofo também, Kant, que ele fala que quem tem poder e não sabe utilizá-lo, não é digno de tê-lo. E vocês
agora tem o poder, né, de dizer, eu sou estudante de enfermagem da Unimontes, né, eu sou a Débora, né, a Daniela, ela é mestranda, né, do mestrado do programa de Ciências da Saúde da Unimontes. Então, assim, toda a fala dela, as pessoas já vão olhar para ela e então ela sabe, olha, então eu vou perguntar isso para ela. Então, mas se eu não sei, porque né, pode ser que eu não sei, eu tenho que reconhecer que eu não sei e tenho que dizer, mas eu vou buscar a informação. E vocês têm como buscar informações, até de forma né, mais acessível, mais fácil do que né, muitas pessoas na sociedade. Porque dizer que o Google é uma fonte de informações é uma mentira, né? Porque o Google ele age por algoritmos, mas algoritmos eles não me dizem qual a melhor conduta ética. E a ética ela vai perpassar pelo ser humano. Então a ética não é para o Google não tem ética. Né? E quem está por trás do Google é um ser humano, eu não sei né, qual que é a ética dele. E ele vai por algoritmos. Então, nós temos que compreender que o conhecimento científico, ele é algo que tem que ser construído e construído de uma forma zelosa. Né? Diferente disso é o desleixo. E ninguém aqui quer ser desleixado. Todo mundo aqui quer ser zeloso. Né? Todo mundo aqui quer viver a vida em plenitude. Todo mundo aqui quer ser feliz. E para eu ser feliz, eu tenho que percorrer este caminho. E este caminho se faz por meio do cuidado. O cuidado principalmente nesse momento tão em voga que está anti-ciência, né, Orlane? Então, trazer essas questões de fraude e de ética perante ao trabalho é importantíssimo. Porque, literalmente, lidar com a vida de outras pessoas. De casos de medicamento, de técnicas, entre outras coisas. Que é uma coisa que parece ser muito antiga, mas, infelizmente, é tão atual quanto. Agora, foi muito interessante você ter trago o caso do acadêmico que passou por essa situação de que teve trechos né, do seu TCC encarado como plágio, e é uma situação bastante interessante, porque talvez essa medida de reprová-lo serve como jurisprudência, ou, aliás, como medida exemplar aí, a ser tomada por outras, nos casos parecidos, né, que se seguem dessa forma. Agora eu queria perguntar para a professora Daniela e para a professora Orlene, já entrando nesse caso, se existe algum padrão desses acadêmicos que cometem fraude, assim. Se existe algum comportamento que é evidenciado, algum traço de personalidade, algum padrão que pode ser evidenciado por acadêmicos ou por alunos que cometem esse tipo de fraude. Rafael, eu já vou te pedir para fazer essa pergunta e a próxima. Sim. A próxima pergunta, já entrando aí nesse mérito, é que o Centro Internacional de Integridade Acadêmica define as práticas antiéticas nas universidades que estão relacionadas a influências sociais. Vocês concordam se a influência social é uma variável tão importante aí nesse acometimento de fraude ou de comportamentos antiéticos? Eu quero, assim, já colocar aqui meu ponto de vista e em seguida ouvir a Daniela. Um dia, numa mesa redonda, eu escutei uma pessoa falando, ele era da Polícia Militar, e ele estava participando de uma mesa redonda do direito, Daniela, falando sobre sobre drogas, como é que chama? Liberação da maconha. Aí ele falou assim, nós da Polícia Militar, né, ele falou assim, eu fiz direito aqui na universidade, na Unimontes, um dia, né, assim, uns anos atrás, eu estava sentado, né, nesses bancos como estudante, e hoje estou aqui representando a segurança pública mineira, no caso, né, que ele era e uma alta patente da polícia, e ele falou assim, mas eu não sou um extraterrestre, eu sou um ser humano que participa de uma sociedade e eu faço o meu dever promover a segurança pública. E então, assim, eu uso aí das palavras dele para não fazer plágio, né? Então eu tenho que citar que foi nessa palestra. Então a universidade ela tem servidores, tem os
gestores, os professores, estudantes, e todos estão dentro da sociedade. Então, nós não somos extraterrestres. Então, a fraude acadêmica, ela né, assim, infelizmente, ela também, a fraude, ela acontece tanto no meio, né, fora da universidade, e também tem dentro da universidade, no caso, que se torna a fraude acadêmica. E o que nós, né, temos enquanto professores e estudantes, os gestores e os servidores, principalmente aí das universidades públicas, buscar combater, né, buscar promover a integridade acadêmica. Né, mas eu acredito que mais que combater é promover a integridade acadêmica. E, né, eu tenho, né, mais de 20 anos que eu leciono na Unimontes, e eu posso dizer que nós temos muito mais bons exemplos do que maus exemplos. Então, eu acredito que tem dado certo. E então, assim, e não existe um padrão, né? Olha para vocês verem, nós tivemos uma professora de uma universidade pública que cometeu uma fraude acadêmica, né? Ela cometeu um plágio na sua tese de doutorado e foi exemplarmente penalizada. E nós temos o aluno de graduação, e um aluno extremamente inteligente, que teve seu, né, trabalho depois de refeito e corrigido, né, retirado esses plágios, que teve seu trabalho aceito, né, de forma cega por uma revista, por avaliadores de uma revista A1. Então, para a gente ver que era um trabalho de qualidade, mas precisava retirar, corrigir os plágios, porque senão ele não valia nada, né, senão ele era uma fraude. E lá tinha dados que ele coletou, que ele que gerou, e que foram bem trabalhados, né? Eles tiveram seu valor científico, mas tem todo um rigor que vocês, durante a graduação, né, vão ter oportunidade de aprender, que precisa ser seguido. Não podemos como a Daniela falou, né, entrar pela janela né, quebrada, né, achar que ali é o caminho mais perto. Né? Não, nós temos que seguir todas as etapas da produção do conhecimento, que é difícil, que é trabalhosa, mas ela é necessária. E aí, Dani? Vou só aproveitar a fala da professora aqui. Você falou uma coisa interessante, professora, quando falou do policial militar, acadêmico também, e aí relacionando essa questão da pergunta se tem um padrão, né? E essa questão de tentar padronizar, ela é tão perigosa, porque a gente, assim, na minha humilde opinião, nós não temos um padrão. Realmente é perigoso você tentar padronizar, senão a gente volta lá para os séculos passados, para aquela ideia de Lombroso, né, de que até o criminoso ele tem a face assim, 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 o corpo assim, 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 não. Às vezes pode ter um ambiente mais propício, porque foi menos trabalhado essas questões éticas, né? Daí o empenho em trabalhar e ter essa influência social positiva para demonstrar para o acadêmico que determinadas condutas são equivocadas. Eu vi que no chat alguém até perguntou, mas se minha ideia aparecer e tal, vocês, ao longo desses períodos aí seguintes, vão ter metodologia científica e vão aprender a como construir as ideias baseadas nos autores, porque nós não sabemos, né? A gente busca o suporte nos cânones, nos grandes autores, e esses autores, eles têm que ser citados, mas vocês vão aprender isso gradativamente. Por hora, preocupem-se. Eu estou falando algo que eu li em algum lugar e eu preciso dar crédito àquela pessoa. Então, o padrão não existe, né? Assim, existem pessoas com condutas diferentes, em circunstâncias diferentes, como a professora falou aí, de uma professora acadêmica e de um aluno lá do início da graduação, tendo condutas eticamente equivocadas. E a influência social, a gente tenta criar um meio social adequado,
né? Tem umas teorias, né? Por exemplo, na neurologia tem uma coisa que já é muito bem aceita, que eles falam do neurônio espelho, que é, por exemplo, quando eu bocejo, dá vontade de vocês bocejarem, porque algo em vocês, lá no neurônio espelho, se espelha em mim. Então, uma boa forma de tentar criar um meio fecundo, bom, de um ser humano bom, é fazendo bem para que os seus neurônios espelhos sigam aquela questão comportamental. Ótimo. Eu acho que é muito interessante você ter trago, professora Daniela, essa questão de não cair na tentativa de padronizar, justamente para não cair no preconceito, né? Porque acho que todas as ciências que tentaram padronizar em algum momento alguma coisa relacionada a crimes ou a algumas coisas éticas, caíram nessa temática de preconceito que hoje é o que a gente tenta não trabalhar ou extinguir da nossa sociedade. E por falar em sociedade, a gente entende também que tudo que envolve ela é uma coisa que é difícil ser consolidada, né? E quando a gente fala em jeitinho brasileiro, digamos assim, que é a tentativa de se dar bem em alguma situação, a tentativa de usar o mínimo de energia possível, é uma realidade que a gente vivencia. O que vocês acham, assim, que seria possível no ambiente acadêmico para quebrar com essa cultura de fraude, quebrar com essa cultura de comportamentos antiéticos que poderiam impactar futuramente na vida desse profissional? Esse espaço aqui já é uma realidade de nós buscarmos a integridade acadêmica e combater essa má conduta, né, da fabricação de dados, da falsificação de dados e de plágio. Então, promover debates, né, como foi falado, desde o início da graduação, trazer essas discussões, né, mostrando o que é um plágio, então que vocês, né, possam compreender. Acho que foi o Lucas que colocou, mas se minha ideia for parecida com a do meu colega, provavelmente, né, quando é um trabalho solicitado, um resumo, uma resenha, claro que os trabalhos eles vão se parecer, porque às vezes é um resumo de um mesmo artigo, né? Então as informações vão vir muito, só que a minha forma de escrever é diferente da forma de Daniela escrever. O que chamou a atenção, a minha, né, que chamou a minha atenção, pode ser diferente também o que chamou a atenção, né? Então, a nossa subjetividade. E no nosso trabalho, ao escrever, isso fica muito evidente. Então, assim, pensar que o professor não percebe é algo assim até ingênuo por parte dos estudantes, porque os professores percebem. E mesmo que nesse ensino remoto, né, que nós temos esse distanciamento, mas dá muito para perceber né, cada um. E vocês também né, percebem os professores, né, o tipo de professor, né, como é que esse professor age. Então, assim, ter esses momentos de debate, né, para esclarecer o que é uma conduta de integridade acadêmica, para que o estudante possa saber, né, como é que é o agir, né, dentro de princípios éticos, dentro da universidade, para que ele possa, né, buscar, né, esse agir ético e essa construção, né, no processo de formação, todo embasado nessa ética. E estar atentos, né, nós temos o regimento, então todas as instituições, sejam elas públicas, privadas ou filantrópicas, têm suas normas internas. Então, né, nós temos que conhecer as normas, né, porque se eu participo de um ambiente, né, no caso aí, um ambiente de trabalho, né, vocês são estudantes e né, a função suas dentro desse ambiente universitário é ser estudantes. Então, se eu estou lá dentro e não conheço as normas, né, então eu estou agindo, né, de uma forma negligente comigo e negligente com a própria instituição. Então, eu tenho que conhecer as normas da instituição. Então, participar de eventos científicos é essencial também para que nós possamos aprimorar. Como eu disse, né, anteriormente,
nós não somos perfeitos, mas nós somos perfectíveis. Então, a melhoria, o aprimoramento, ele é constante. Né? Essa fala é do professor Leandro Carnal, eu faço aqui a citação dele, né? Ele sempre fala isso nas palestras dele, e é importante que nós possamos compreender que nós temos o eu, o tu e o nós. Então, nós estamos dentro da sociedade. Então, nós não estamos prontos e acabados. Nós estamos em processo de construção. E aí, claro que nós vamos ter momentos, né, que nós vamos errar. Mas aí nós temos que ter a humildade e a capacidade de crítica permanente. Então, não é porque eu sou uma professora, doutora, né, que eu estou livre de cometer más condutas. Mas eu tenho que estar dentro, né, de um grupo que possa também me apontar esses erros e que eu possa passar por processo de avaliação, né, que caso eu venha cometer, e vocês, estudantes, são o termômetro muito importante para os professores. Então, né, se vocês também veem no professor, olha, professora, eu vi aquele trabalho seu, né, então, assim, é importante que vocês deem também o feedback para o professor. Não é porque ele é doutor que ele não comete erros, nós também cometemos erros. E vocês têm que ter humildade para receber as críticas dos professores, dos colegas, porque nós não estamos, né, livres de cometermos erros. E quanto mais nós tivermos a humildade de compreender e de perceber esses erros, nós vamos conseguir ter mais acertos. Porque se persistir no erro, é o maior erro. E como foi colocado, né, assim, anteriormente, a fraude acadêmica, ela não tem repercussões só na vida de quem comete, ela tem repercussões na vida da instituição, na vida social, né? Então, assim, eu falar algo em nome, né, da ciência e depois isso ser né, viralizado, né? Quantas pessoas vão acreditar se não for verdade aquilo que eu falei? Se eu não tiver evidências científicas que comprovem de fato aquilo que eu estou falando. E assim, eu tenho um grupo de WhatsApp aqui das minhas vizinhas, e elas são idosas, e é impressionante, gente, como que elas acreditam em mim. Tudo da saúde elas mandam para mim. Então, assim, nós temos que ter muita consciência desse poder que nós temos na vida do outro. Porque, né, uma palavra que nós, né, possamos falar e que vai ter impacto na vida do outro, né, pode trazer tanto benefícios quanto malefícios. Né? E como Yuri, né, fala muito, né, nós temos, e eu também acredito, que para além, né, das questões científicas, é sempre buscar também a iluminação divina, porque, né, essa iluminação não tem erro, mas só que nós temos que, né, buscar a iluminação divina e fazer a nossa parte de buscar, né, as melhores evidências científicas para que nós possamos ser, de fato, luz na vida dos outros, e não trevas. E trevas não tem lugar mais, porque já está lotado esse lugar. Então, vocês só têm a opção de ser luz, e eu sei que vocês já fizeram essa opção, né? Já escolheram ser luz, né, uns para os outros, ser luz para vocês mesmos, né? Buscar, né, condutas, né, que possam ser seguras, né, para vocês, para o próximo, né, para os que nos rodeiam dentro dos nossos lares, principalmente nesse momento de pandemia, o tanto que nós precisamos, né, ser luz nos outros. E, além das punições normativas internas, nós temos também, caracterizado no Código Penal, crime no artigo 184, o plágio. Então, cometer plágio, né, ela pode ter desdobramentos que, né, podem levar a pessoa até a prisão, né, tá previsto no Código Penal como um crime. Então, assim, né, assim por tudo isso que foi colocado aqui, né, nós temos que refletir, né, né, que nós queremos ter a integridade acadêmica. E ter a integridade acadêmica, né, perpassa por cumprir as normas acadêmicas. E aí eu tenho que conhecê-las. E para conhecer, eu tenho que estudar. Daniela. É uma responsabilidade imensa falar depois da professora Orlene, porque ela já abarca, e abarca de forma muito bela, a principal questão, que é a virtude, né? Fortalecer a ética.
Mas a par desse fortalecimento, que este é o principal, né, o objetivo, quando isso falha, quando isso capenga, tem algumas coisas que realmente auxiliam na trajetória acadêmica, quem está avaliando ali os acadêmicos, para averiguar a existência de algum plágio, de alguma, né, de alguma incompatibilidade ali no processo de escrita, disposição das ideias. Por exemplo, hoje a gente tem à disposição softwares que, de forma muito eficaz, coloca o texto e identifica, né? Ajuda bastante, embora, assim, depois de um certo tempo, né, professora, a gente bate o olho e sabe, assim, não, aquela escrita não está batendo. Por uma questão de estilística, né? Você viu o menino escrevendo ali, você conhece a forma de escrever, mas e a estilística de repente muda por completo, assim, ou ele é né, tem um pseudonome ali, um pseudo-autor, ou realmente ou ele psicografou, não tá batendo. Mas a gente tem softwares. E aí a professora colocou muito bem, nós somos seres humanos falhos, né, fatíveis, e aí você oportuniza aquela pessoa a fazer correções, porque de fato pode ser mesmo que qualquer um de nós aqui se esqueça de citar, às vezes é uma coisa pontual, mas existem coisas grotescas, né? Você vê que tá demais, porque texto foi Ctrl+C, Ctrl+V. Quando a coisa é muito pontual, você oportuniza. Quando a pessoa bate o pé, você se utiliza de N meios que analisam essa estilística de escrita. Lembrando que a gente está falando, e aí a professora já até falou sobre isso, a gente está falando do meio acadêmico, mas nós temos 3 formas punitivas, né? Que é a forma administrativa, a forma civil, por ferir os direitos autorais, e nisso você está ali entrando no patrimônio intelectual imaterial, não deixa de ser material também, de alguém, e o direito penal, né? Que aí você tem aí detenção de 3 meses a 1 ano por violação de direito autoral. Então, essas são as punições possíveis e que, quando falha o processo de construção ética, de você não fazer porque você não quer fazer, que você tem construído muito bem em você a virtude, ou quando falha porque realmente falhamos e você então não quer corrigir, existem essas outras searas. Acho muito pertinente, professora Daniela e professora Orlando pontuaram muito bem a respeito do que pode ser feito aí, né, para evitar essa cultura, aliás, para romper essa cultura mesmo de fraude. Eu sou daqueles que martelam que toda ideia revolucionária parte da universidade e eu acho que o que a gente já está fazendo aqui já é um bom princípio, né? Falar sobre, deixa o tema menos obscuro e deixa o tema, pelo contrário, deixa o tema visível e para ser debatido. Então, tudo aquilo que é conhecido, talvez seja a melhor forma aí da gente combater essa coisa que é um crime, na verdade, né? E a gente falou muito sobre ágil, eu queria entender e falar também para os acadêmicos que estão presentes, quais são outras atitudes, quais outras formas de combater, de executar uma fraude acadêmica, além do plágio. O que também configura fraude acadêmica? A pergunta é para nós? Foi direcionada? Sinta-se à vontade para responder. Então, assim, como eu falei, a má conduta acadêmica, ela pode ser caracterizada de 3 formas. A fabricação de dados, então, aquele exemplo, né, que foi dado do profissional de saúde, que gerou dados para que um medicamento fosse compreendido como solução, né, para uma determinada doença. Então, ele fabricou os dados. Talvez ele pode ter até feito a pesquisa, mas ele não chegou até o resultado que ele queria. Aí ele chega na segunda forma de má conduta, que é a falsificação de dados. Então, você vê, ele coletou os dados,
mas só que ele, infelizmente, não chegou ao resultado que ele queria. Então, ele, né, ele fabrica dados, mas só que, como ele não chegou nos resultados que ele queria, ele vai e falsifica os dados para que ele chegue no resultado que ele quer. Porque ciência é assim, a gente começa, né, você começa a pesquisa com uma hipótese e, às vezes, você, ao final, você não confirma a sua hipótese. E as pessoas, né, tem pessoas que acham que isso é frustrante, e não é. Não confirmar a hipótese é um resultado de pesquisa, porque imagina se ele tivesse chegado à conclusão que aquela droga, né, que ele estava pesquisando não servia para aquela doença. É um ótimo resultado, porque nós não vamos fazer mal de usar aquele medicamento, né, para aqueles pacientes. Então, é um resultado. Então, chegar a esse resultado também é muito positivo, de saber que aquele remédio não serve para aquela doença. Mas, né, esse profissional não fez isso. Ele continuou insistindo que aquele medicamento, então, para ele chegar a essa conclusão, ele falsificou dados. Então, isso é uma má conduta. E a mais conhecida é o plágio. É você se apropriar de algo que foi publicado ou falado, né, por alguém e dizer que é seu. Então, não é só o que foi publicado, é o que é falado também. Né, então, quando eu citei o professor Karnal aqui, que ele, né, sempre fala que nós não somos perfeitos, mas somos perfectíveis, eu ouvi isso em uma palestra dele, não foi nem que estava escrito. Então, eu me refiro a ele, né, para dizer, né, dessa citação dele oral. Então, essas 3 formas de má conduta, fabricação de dados, falsificação de dados e plágio, né, já estão caracterizadas, né, como uma infração à integridade acadêmica e, né, respondendo às perguntas aí também do chat, cada caso é um caso. Então, a situação ela vai ser analisada. E aí, né, volta, se como a professora Daniela colocou, se é tratada internamente, é por meio de um processo administrativo. Aí, no caso da nossa universidade, o reitor, ele publica uma portaria nomeando, né, profissionais dentro da Unimontes, né, professores ou servidores, que vão compor a comissão, né, de processo administrativo, e eles vão juntar provas, ouvir, né, as partes envolvidas, para que eles possam chegar a uma conclusão, né, e levar até a autoridade máxima, no caso o reitor, né, a sugestão aí de penalidade. Né, e as penalidades vão desde uma advertência até suspensão e exoneração de cargo, né, que pode chegar à exoneração, porque uma das formas de ser exonerado de cargo público é roubar, e o plágio é você roubar. Então, é possível, né, ter exonerações. Agora, para o estudante, também, né, no caso, ele pode chegar até a penalidade máxima, que é a expulsão. Mas, assim, nós não temos visto, né, chegar a essa penalidade máxima. Né? Tem, assim, no caso né, que aconteceu com o estudante, ele foi reprovado. Então, ele teve a chance de reconhecer o erro dele, né, e de, né, voltar, né, e fazer o trabalho da forma que tem que ser feita. A professora lá que foi, né, também cometeu plágio, ela não foi exonerada, ela foi exonerada do cargo de pró-reitora, mas ela continuou como professora. Né? Eu, assim, teria vergonha, né, eu pediria até exoneração e mudaria até de estado, porque, né, assim, eu não sei, assim, não, primeiro que nós não vamos cometer plágio, então, por esse erro aí, nós não vamos ser penalizados. Né? Mas, assim, é importante também que a gente, né, compreenda que, assim, erros, eles podem acontecer, e eles vão ser, só que aquela questão de ser doloso ou ser culposo, né, da pessoa querer fazer, então, assim, uma pessoa que quis, né, igual no caso de plagiar uma tese, né, então isso aí é algo, assim, que ela quis fazer aquilo, né, agora, quando, vamos supor que você está construindo um texto, e aí, igual o Lucas falou, aí tem um parágrafo, né, vamos supor, numa tese inteira, tem um parágrafo que é plágio, aí já é diferente, então assim, né, ali talvez ela estava cansada, né, esqueceu de colocar a referência e tal, isso aí já é diferente, por isso que tem o orientador, porque o orientador, né, tem que estar atento a essas questões para,
né, proteger também a produção científica, né, que ele está orientando ali, né, porque o aluno, ele não produz sozinho, ele, né, ele produz com o olhar de um pesquisador experiente, que é o seu orientador. Então, o orientador também tem responsabilidade. Então, assim, por isso que eu fico, assim, né, muito sentida mesmo, de saber, assim, que uma pessoa, né, chegou até uma banca, né, porque se ela chegou numa banca, ela não chegou sozinha, ela chegou junto com o orientador, né, porque nesse caso, por exemplo, desse aluno que foi, né, aqui na Unimontes, a orientadora, ela falava, isso é plágio, olha, aqui está plágio, e ele não aceitava. Então, ela assim, ela não tinha mais argumentos com o aluno, e ele insistia em dizer que não era plágio. Então, aí ela foi muito cuidadosa. Aí ela levou para a banca para mostrar, né, para ele que não era ela que estava, não era a opinião dela. Aquilo era, né, assim, aí levou para a banca e a banca confirmou que era plágio. Agora, quando a orientadora não fala nenhuma vez que tem plágio e o aluno chega numa banca, eu acredito assim que a responsabilidade é tanto do aluno quanto do professor. Então, assim, né, todos também tem que, talvez assim, a culpa é do aluno por ter agido, né, de má fé, mas a responsabilidade é também do orientador, né, assim, aí eu acredito que, então a universidade, ela, né, o processo de ensino-aprendizagem, ele é dos dois, ele é do estudante e do professor, né, então, assim, se há uma situação dessa, eu digo que não só o estudante que cometeu o plágio está sendo penalizado, mas nós também, professores, nos sentimos assim derrotados também numa situação dessa, né? Principalmente, né, eu que trabalho com a ética, né? Toda vez que acontece qualquer conduta, os professores todos voltam a olhar para mim, né? Como se a responsabilidade fosse só minha. Mas ética é um conteúdo que ele é transversal, né? Ele é para a vida toda, né? Né? Então, assim, ninguém nasce com ética, né? Então, assim, Aristóteles já dizia isso, né? Ninguém nasce com ética, né? A pessoa ela é formada, né, na ética, depois ela vai aprendendo. Então, a gente vai sendo aprimorado ao longo da vida. Então, assim, é muito importante que a gente possa ter essa consciência, né? Então, eu sempre falo isso lá nas reuniões do nosso curso, né? Quando eles querem, né, me responsabilizar, né, por algo, eu falo, então, a ética, ele é transversal. Então, né, em todo o ciclo de vida, nas disciplinas do ciclo de vida, então, na criança, no adolescente, na saúde da mulher, né, na saúde do adulto, na saúde do idoso, tem que discutir ética. Então, não é só na disciplina do primeiro período, né, lá que nós vamos discutir ética, não. Ética tem que ser discutida em todas as disciplinas. Na disciplina de produção do conhecimento, né, então vocês também vão conhecer a plataforma Brasil, né, vão saber que temos que submeter os nossos projetos que envolvem seres humanos no comitê de ética. Então, assim, é algo bem complexo, né? A Débora hoje de manhã falou, né? O tanto que esse tema é complexo. É complexo mesmo, o conhecimento científico é complexo, porque o ser humano é complexo. Então, ele requer de nós, se nós, né, escolhermos cuidar do outro, né, nós, então, temos que ser cuidadosos aí nesse processo de ensino-aprendizagem e cada um fazer sua parte, né, de forma plena. Professora Daniela, quer complementar a fala da professora Rosane? Acho que as perguntas que foram realizadas no chat, a professora já respondeu aí, se alguém tiver mais algum questionamento. Isso. Tem uma pergunta aqui do Diogo, mas antes de ler, achei muito importante essa fala da Orlane, de trazer a ética como uma construção, né? Ela é gradual e paulatinamente a gente vai se tornando esse ideal ético aí a ser alcançado. E se tratando no meio acadêmico, e importante falar aqui para os acadêmicos que estão no primeiro período, de atitudes que a gente toma ao longo da graduação, que de certa forma reverbera na gente como profissional. Então, a não solicitação de inserir o seu nome num trabalho que você não participou, então, assinar o seu nome numa chamada de uma aula que você não participou, acho que tudo isso são pequenas atitudes que acabam reverberando no seu eu profissional e no seu eu científico, né? Eu acho que a partir do momento que a gente
está matriculado num curso científico, a gente acaba sendo, para a sociedade, um divulgador científico, né? A gente se torna referência para aquelas pessoas. Então, até que ponto a gente interfere na vida da sociedade? Muita, né? É esse o papel da extensão, é levar o conhecimento, né, além dos muros da universidade. Mas, trazendo aqui um questionamento do Diogo, acho que foi em relação ao processo lá do. Eu acho que está todo mundo aqui interessado como é que finalizou o processo do seu acadêmico do plágio, Orlando. O Diego Cardoso pergunta o seguinte: e pode ocorrer do próprio orientador fazer parte da banca que irá investigar se houve plágio ou não? Ô, Orlando, seu microfone está fechado. E o Samuel, assim que você achar pertinente, você pode abrir seu microfone e falar também, viu? Só esperar um minutinho da Orlando. Pode falar, Orlando. Assim, lá não teve processo administrativo, porque conseguiu resolver antes de instaurar um processo. Ou seja, o aluno foi reprovado. Essa foi a penalidade. E ele admitiu, né, o plágio e refez o trabalho. Então, agora, Diogo, você podia falar como é que é a sua dúvida? Que eu não estou entendendo. Assim, eu falo em um contexto geral, não somente aplicado a esse caso que ocorreu com o aluno. Eu falo, por exemplo, nas diversas universidades que tem no Brasil, se pode ocorrer de o próprio orientador fazer parte dessa banca que irá investigar se houve ou não o plágio. No caso, provavelmente o orientador ele vai ser ouvido, mas ele não vai ser parte do processo administrativo, se for instaurado um processo, né? Porque como ele está envolvido na situação, ele não pode fazer parte da comissão de processo administrativo, mas ele com certeza será ouvido. Ele vai ser uma testemunha, né? Ali no caso de acusação. Eu acredito de acusação, talvez, né? E as punições, elas vão variar de instituição para instituição de acordo com as suas normas internas. Aí cada instituição, né, vai ter as suas normas. Por exemplo, se é um enfermeiro que comete o plágio, né, ou qualquer má conduta dentro do ambiente de trabalho que envolva aí direitos autorais e pesquisas, ele vai ser punido conforme o nosso Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem. Aquele código, né, que eu falei com vocês, de 2017, que tem penalidades desde a advertência até a cassação do exercício profissional. Isso seria, então, um processo administrativo, né, de ética, que ele é tramitado junto aos conselhos de enfermagem. Aí, no caso, é só para os profissionais. Então, no caso, se é enfermeiro, profissional de enfermagem que cometeu, é no conselho de enfermagem. Se é um médico, vai para o conselho de medicina. Aí cada profissão tem o seu conselho e eles que vão, né, fazer esse processo ético. Próxima pergunta eu queria direcionar para a Daniela, para a gente melhorar a organicidade aqui, é do Yuri, achei interessante, engraçado. Queria saber como detectam o plágio, porque são milhares de artigos. Os professores conhecem todos os artigos? Não, Yuri, a gente não conhece todos os artigos, não. Como eu tinha adiantado aí para vocês, geralmente, primeiro é por uma questão de estilística mesmo, né? Com o passar dos anos, das leituras, você percebe uma mudança abrupta de estilo de escrita. Uma segunda ferramenta muito útil, que eu até coloquei aqui para vocês, é a questão dos softwares. Hoje tem toda a universidade, a maioria dos professores tem software que identifica os fragmentos, que é como se fosse uma busca no Google mesmo, né? Quando você lança aquele fragmento ali, aquele fragmento está em outro lugar e aí você percebe que é de outro autor. E aí quando você procura, não está citado, né? Não tem a referência daquele autor. Então, a pessoa, a partir daí, parte do pressuposto que ela escreveu como se a ideia dela fosse, né? Uma terceira questão é que, principalmente, né, na graduação,
quando você ainda não tem know-how para escrever, assim, porque o que a gente percebe? O aluno, você fala assim, de onde que você tirou isso? De minha cabeça. Não, mas você não é referência no assunto. Você não pode ter tirado isso da sua cabeça. Ainda que seja brilhante, sabe? Assim, às vezes o aluno, ele até interpreta isso de uma forma meio ríspida, né? Ou que a gente está sendo ríspido. Mas não, você não é referência no assunto. Isso não pode. Você tem que legitimar essa ideia sua com alguém que já tenha experiência, que tenha conduzido uma pesquisa, que tenha know-how naquilo ali para subsidiar a sua ideia. Né? Então, assim, existe tanto problema. Às vezes nem é plágio, às vezes realmente o aluno escreveu da cabeça dele, só que ele não é referência naquele assunto ainda. Né? Todos nós estamos na caminhada. E são basicamente essas as ferramentas para saber do plágio. Ou da inconsistência metodológica. Entendi. A respeito da pergunta, Yuri. Samuel, você pode abrir seu microfone e questionar? Boa tarde, primeiramente, né? Para qualquer uma das duas professoras pode responder. Eu acredito, eu, Samuel, particularmente acredito, que a ética ou a falta ou escorregar da ética nesse sentido se dá muito mais por uma questão de falta de preparo, né? Que remete a gente àquela preguiça em si, de trabalhar, de pesquisar, de fazer uma coisa que é necessária. Mas eu também acredito, eu particularmente acredito, que nós, como seres humanos falhos, devemos ser relembrados de tempos em tempos de princípios que norteiam o estudo, porque a ética, ela, como a gente está vendo agora, a ética, ela é uma matéria, ela é algo que necessita ser estudado, que tem seus padrões e que necessita ser incorporado isso na gente. Qual seria, na verdade, ou quais seriam estratégias que os professores ou acadêmicos e afins poderiam possuir para que não escorregassem nisso, para que em algum momento da sua vida, assim, precisassem ser relembrados. Existe alguma coisa que a gente poderia fazer, por exemplo, implantar em alguns casos meio que cursos de reciclagem em ética de trabalho, em ética acadêmica, e afim seria uma boa saída, no caso? Pode responder, Dani. Cortou aqui para mim só o final, Samuel. Não, porque seria uma boa opção cursos de reciclagem em ética, virtudes e afins nos campos de trabalho, seja em qualquer área de trabalho, ou acadêmico, inclusive. Agradecemos pelo questionamento, porque, como a professora Orlane lembrou, a temática é transversal, né? Ela tem que te acompanhar aí para o resto da vida, nos acompanhar para o resto da vida. A grande peleja e beleza da vida é justamente essa tentativa de nos aperfeiçoar constantemente. Então, essa reflexão, ela é contínua. Inclusive, a gente tem que lembrar da dinamicidade da moral, né? Que é baseada em normas. Se as normas modificam o conjunto reflexivo que está ligado à ética, que é a reflexão sobre essas normas, tem que ir se adequando. Então, a gente vai se reciclando, né? Se adaptando. Perdão. Acabei de quebrar minha taça aqui, mas está ótimo. Perdão pelo barulho. E tem que ter, sim, essa vontade de fazer isso já é muito positivo. Então, a gente fica muito, muito feliz com o questionamento. A Maria Clara também colocou lá no chat sobre os meios, né, a divulgação de meios virtuais confiáveis e a própria utilização das bibliotecas acadêmicas, possíveis artifícios de diminuir o plágio e fraude. Concordo também, Maria Clara, verdade. Né, usar fontes confiáveis,
Isso também é porque se a gente ficar usando fontes que não são confiáveis, aí dá mais cliques, né? O algoritmo vai entendendo que aquilo ali, né, que é a informação e vai divulgando mais. Então, nós temos que buscar as informações dentro de sites confiáveis, né? Como você bem colocou aí. Quem mais quer fazer pergunta, como Samuel, pode ficar à vontade. Lucas. Então, eu queria saber, por exemplo, que o aluno está lá fazendo o trabalho dele, aí o orientador, tipo, ou por negligência, ou tipo, desinteresse, alguma coisa assim, ele não faz, assim, digamos, o trabalho que ele deveria fazer, aí chega lá na hora, o aluno apresenta, e, tipo, ele tá achando que tá o treino todo certo, aí chega lá na hora, tem um tanto de erro, tem plágio, aí o menino é reprovado por culpa do professor, aí, tipo, ele é prejudicado por causa de outros, porque o professor não quis fazer o trabalho dele. Lucas, a culpa de quem comete o plágio é de quem cometeu. Então, a culpa é, no caso aí, do estudante. Aí, o professor, ele tem responsabilidade, mas ele não tem culpa. Porque quem cometeu o ato, né, do plágio foi o estudante. Então, são coisas diferentes, responsabilidade e culpa. Beleza. Ótimo. Mas alguém, algum interesse de abrir o microfone, pode perguntar, viu? O Yuri, ele também levantou a mão. Pode abrir seu microfone, Yuri, e perguntar. Eu estava desistindo da pergunta, mas é só para dizer, né, que Aristóteles ele é um defensor, né, da ética, da moralidade, um exemplo, aliás. E Aristóteles, um dos trabalhos dele pouco conhecido, ele se baseou em um outro trabalho. Quando ele foi falar da questão do livre-arbítrio, ele dizia que um homem faminto e sedento colocado diante de comida e água, ele não seria capaz de escolher entre nenhum dos dois. E ele morreria ali prostrado sem comer nem beber. E essa tese de Aristóteles para falar sobre o livre-arbítrio, ele se baseou no John Bunyan, que dizia que um asno, depois de caminhar um certo tempo, se ele tivesse com fome e com sede, fosse colocado água e feno, né, para ele, respectivamente, numa mesma distância, ele morreria de fome e de sede, porque ele não seria capaz de escolher entre a água e o feno. E aí Aristóteles ele cita esse outro filósofo, e eu achei muito interessante, porque ele teve moral para falar de ética, né? Porque se ele tivesse simplesmente baseado o trabalho dele assim em nada, eu penso isso aqui, tá, nossa, muito bonito. Porque antigamente isso acontecia muito, principalmente com mulheres, né? Grandes mulheres cientistas na Europa, elas não tinham nem seu trabalho divulgado, né? Muitas vezes era divulgado no nome do marido, ou o marido ele plagiava o trabalho da esposa, porque não havia assim essa visão que a gente tem hoje da moralidade, da ética, que vem desde a Grécia Antiga, mas assim, a gente discute isso até hoje, até onde vai a ética, até onde vai a moralidade, né? Até onde eu sou o autor das minhas próprias ideias, ou eu estou sendo influenciado por outras coisas. Aí é só, na verdade, não é nem uma pergunta, né? Só achei interessante assim, o posicionamento de Aristóteles em relação a essa questão da ética. Muito obrigado, Yuri, pela contribuição. A história, ela é, de fato, assim, a maior fonte que a gente busca para a gente pegar esses conceitos éticos aí, principalmente esses erros onde tudo começou a ser debatido, né? E eu acho que já encaminhando aqui para o final, eu queria fazer essa última pergunta, a pergunta da Sara Soares. Eles estão bastante receosos, né, esses alunos. Olha essa pergunta. E para os alunos que estão no início da vida acadêmica, porventura, seu como é abordado com esse aluno sobre sua conduta? Essa pessoa que estaria no início, sem ter noção, né, direta do que seria um plágio, quais seriam as condutas de intervenção? Pode responder tanto Daniela quanto o Reni.
No caso, assim, igual eu falei, cada caso é um caso. E aí, né, assim, a comissão vai fazer a avaliação do caso, vai ouvir as partes e buscar as provas para determinar uma penalidade. Então, assim, não existe assim uma receita, né, de bolo. É assim e pronto. Cometeu no primeiro período, vai ser advertência. Não tem. Mas é claro que uma pessoa, né, no início do curso, não tem a mesma vivência e oportunidades do que um professor doutor, por exemplo. Então, né, eu acredito que a comissão avaliadora, ela, né, vai dar apenas proporcionais. Então, né, para um estudante, né, lá da graduação, vai ter uma penalidade mais, né, proporcional. Então, cada caso é um caso, não existe uma receita assim pronta e acabada, não. O áudio parou. E eu já quero também usar esse momento, né, porque nós já estamos entrando no final, para agradecer à comissão organizadora de lembrar do meu nome e, né, incluir também a professora Daniela, que está em processo aí de formação, e nós, né, nos sentimos muito honradas de compor, né, a abertura aí do primeiro simpósio de integridade acadêmica, né, como primeira palestra, acreditar que a plataforma Digital Alvo, né, veio criar esse espaço e que ela possa ser o primeiro de muitos, e desejar muito sucesso, né, aos seus empreendedores, dizer que essa plataforma, ela é uma forma de combater a fraude acadêmica, porque, como a Débora colocou, muitas vezes o estudante, ele precisa se envolver em muitas atividades, e às vezes uma formatação, né, não é algo assim que é de propriedade intelectual. Então, você produz o seu artigo e, né, você precisa colocá-lo dentro de uma formatação. Então, é um trabalho mais manual. Então, você pode terceirizar esse tipo de trabalho, mas você não pode terceirizar a elaboração, por exemplo, da análise. Né? Muitas vezes, nós conseguimos, na pós-graduação, eu mesmo, né, eu terceirizei, nem terceirizei, uma colega minha, professora, que conhece muito bem de dados estatísticos, ela criou para mim o banco de dados. E aí eu fiz, né, eu coletei os dados, alimentei o banco de dados, e ela me ajudou a gerar os dados dentro de um sistema, né, eletrônico, né, o SPSS. Então, para a gente ver um software, né, então, para nós vermos que eu não domino o SPSS. Doutora, publiquei um trabalho, uma tese, né, sobre utilizando o SPSS, mas eu não o domino. Mas os resultados gerados lá, eu domino totalmente, porque eu sei cada resultado, o que ele significa, e eu analisei cada dado. Então, assim, né, foi perguntado aí, né, o que mais, né, e o Rafael também nos ajudou aí a responder, o que mais é má conduta, né, o que mais é fraude, né, então, assim, foi bem colocado, colocar o nome, né, em um trabalho que você não participou, é uma fraude, né, e já até aconteceu de uma professora que teve o nome dela colocado no trabalho, e ela foi fazer uma palestra, e no final da palestra foi aberto para perguntas, e foi direcionada uma pergunta para ela sobre o artigo que ela nem sabia que o nome dela estava incluído. E aí ela foi muito sincera, ela falou assim, olha, eu quero me desculpar, mas realmente eu não conheço o artigo, eu desconheço, né, o teor desse texto, e eu conheço as pessoas que publicaram, e eu acredito que meu nome foi incluído, né, por nós compartilharmos, né, de alguns trabalhos juntos, mas especificamente esse eu desconheço. E ela foi até sincera, né, porque ela poderia ter inventado lá qualquer coisa e tentado responder, mas ela foi sincera. Então, assim, nós né, devemos, assim, não aceitar mesmo, né, assim, ser bem claros, porque aí as pessoas vão saber, olha, a professora Orlene, ela não aceita que põe o nome dela sem antes consultá-la.
sem antes, né, mandar o trabalho para ela. E também, assim, e o contrário também é verdadeiro. Vamos supor, vocês participaram de um trabalho, e aí na produção do trabalho, o trabalho depois é publicado em um evento e não é colocado seu nome. Então, isso também é uma fraude acadêmica. E se você tem parte naquele trabalho, você pode até requisitar, né, medidas administrativas com relação àquela situação. Só que, assim, mais do que medidas administrativas, eu acredito que nós temos que desenvolver entre nós o bom diálogo, porque o diálogo não é nada melhor do que um bom diálogo para resolver. Né? Eu já tive, assim, infelizmente, né, um ex-aluno que eu fui a orientadora, né, do trabalho, do TCC dele, e tinha uma co-orientadora, e ele formou, né, passou com louvor, e quando ele formou, ele publicou o trabalho assim, sem o meu nome e sem o nome da co-orientadora. Isso também é uma fraude acadêmica, porque tudo bem que aquele trabalho né, assim, é de autoria dele, 90% é dele, mas 10% é do orientador e do co-orientador. Então, assim, ele jamais poderia ter publicado, até, assim, e ele, assim, eu acho, assim, que essa conduta, né, ela pode ter sido, assim, de forma, né, assim, com né, outras intenções e tudo que ele poderia ter, mas só que nada justifica. Então, assim, a má conduta, ela é má conduta. E aí o Kant também traz para nós que se você vai fazer uma coisa que você não pode contar para outra pessoa, não faça. Então, não faça. Então, assim, fazer as escondidas, ó, para você ver, eu acho que o aluno, ao publicar o artigo, ele pensou que eu nunca ia ver o artigo. E eu vi o artigo, eu pesquisando sobre o tema, aí apareceu na lista de artigos o artigo que era, né, meu também, e publicado por ele. Então, assim, você se dedica ao seu orientando, e aí você se sente, assim, traída, né? Lógico que você se dedicou àquela pessoa, àquele trabalho, e aí você não vê seu nome lá, então, assim, isso, né, te deixa, como a Daniela falou, né, você, né, quer lidar com pessoas virtuosas, né? Então, assim, uma atitude dessa, né, te magoa, né? Chega assim, você como pessoa mesmo. Então, nós temos, assim, que ficar bem atentos, né, para que a gente possa, né, como eu sempre falo para vocês, que nós possamos verdadeiramente ser luz na vida do outro, e não trevas. Mesmo. Caminhando já para o final aqui, nosso tempo já está dando, eu acho que já não tem mais nenhuma pergunta, pelo menos o chat apareceu. Eu gostaria de agradecer imensamente a presença aqui das convidadas, da doutora Orlene, que eu já bem conheço. Só avisando os meninos, eu sou recém-egresso do Unimontes, eu estava no 10º período, acabei de me formar, já passei por Orlene, então conheço muito bem. É impossível falar de ética sem chamar para falar e agregar um pouco sobre nossa fala. E também a professora Daniela, né, que eu conheci hoje e agregou muito esse conhecimento sobre ética, trouxe pautas muito importantes. Queria agradecer a presença de vocês duas. E também, claro, dos acadêmicos, dos alunos que estão presentes. Estejam à vontade para falar, para as últimas palavras. E queria agradecer. Esse evento não seria o mesmo sem cada um de vocês aqui. Agradeço o convite, agradeço ao professor Orlene pela companhia, agradeço aos alunos pelo tempo disponibilizado em nos ouvir, por esse debate. Foi muito bom e estamos aí à disposição. Obrigada, Rafael, obrigada, Débora, obrigada, professor Orlene, obrigada a todos. Boa tarde para todos. Tchau. Eu quero pedir, Rafael, você está no computador para tirar a foto? Ah, o print? Peraí, o pessoal está digitando. Aqui está tampando bem o seu... peraí. Um minutinho. Faz aí, gente, a pose. Faz uma pose, gente.